Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar para que demais pessoas venham ser alcançadas, pelo entendimento da graça. E desde já também, agradeço todos os inscritos do canal, a todos que estão chegando, a todos que já estão comigo desde o início deste canal. Agradeço a todos pela confiança, por dar essa oportunidade de acreditar, nesse posicionamento, por acreditar, por gostar, dessa mensagem a qual todos os dias eu estou aqui, de segunda a sábado, anunciando, neste canal. Então, o tema da nossa mensagem hoje é: Adão trouxe a morte, Cristo, vida e com abundância. O texto inicial se encontra lá em Romanos, capítulo 5, eu vou ler do 12 ao 16. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muitos mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então, amados, como podemos, sabemos, lemos já a palavra, já temos esse entendimento. Quem foi Adão? Deus, formou Adão, colocou naquele lugar, fez o paraíso, formou Adão, colocou ali e viu que ele precisaria de um cônjuge, Então ele precisava de uma esposa, ele precisava de alguém ali para ser sua companheira. Então Jesus fez o quê? Deus fez o quê? Preparou, dele mesmo formou a mulher, a qual seria sua parceira. Mas naquele lugar, Deus, deu uma opção a eles, nesse ambiente ao qual vocês estão, todos esses frutos, todas essas maravilhas que tem aqui, vocês podem desfrutar, mas aquela ali vocês não podem, porque como a Bíblia relata, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, deu aquela opção a ele: você pode tudo aqui, menos dali. Então, a astúcia, a Bíblia relata que veio uma serpente e convenceu Eva para comer daquele fruto. Ela comeu e deu a seu esposo. Mas, amados, levando aqui em conta, porque quem for ler o texto, sobre, lá em Gênesis, sobre esse Adão, podemos entender que ele fala que o filho da serpente ia ter filho homem, serpente ia ter descendente? Não, amados. Então, quem era o filho do maligno na história de Adão era Caim. Então, teve toda essa descendência aí. Então, tudo foi falado por parábola. Você tem que ter entendimento, você tem que saber, que a descendência ali não ia ser de uma cobra. Caim não ia nascer de uma serpente. Caim ia nascer de Eva, que era descendente do maligno que foi Adão. Adão jogou a culpa para Eva. Mas quem foi ali, no caso, quem recebeu a missão, quem recebeu foi Adão. Então, Adão teve realmente a culpa nisso tudo, Ele foi formado para justamente pecar, porque Adão era
a imagem, era as coisas, as sombras futuras que iriam acontecer. Então, se a lei ia existir até Moisés, e o pecado era transgredir a lei, né? Então, Adão foi o começo de tudo isso. Então, como tinha que ter esse resgate, porque tudo Deus sabe, né? Antes mesmo de formar este mundo, Deus já tinha nos escolhido para Ele, e Ele sabia que ia enviar esses espíritos aqui para essa terra revestido de carne, revestido de um corpo carnal. Então, igualmente aqui, Adão não tinha Espírito Santo, não tinha o Espírito de Deus, apenas, né, alma vivente. Ele apenas tinha o dom da vida, o sopro de vida. Nós temos o sopro de vida e temos o Espírito de Deus que habita em nós. Adão foi diferente. Adão trouxe morte porque através da sua desobediência, tudo virou um caos. Foi, né? Dentro da sua família mesmo houve destruição. Quando Deus disse a ele que ele não poderia comer daquele fruto, que se comesse morria, né? Ele não morreu. Morreu. Como foi essa morte? A morte, amados, espiritual, né? Por quê? Porque muitos estão aí morrendo espiritualmente, estão deixando de crer na verdade, viver uma vida para Deus, viver uma vida, né, abundante em Cristo, para viver ainda as obras da lei. Ainda tem muita gente vivendo dessa forma, ainda creem, acho que ainda estão pensando que Jesus vai fazer todas as coisas, mas Jesus já fez todas as coisas. Jesus de Nazaré foi enviado para isso, para fazer a obra perfeita. Hoje Cristo, o ressuscitado, entregou tudo para nós, ele já fez todas as coisas, não tem o que mais ele fazer. Ele já fez, a obra foi perfeita, a obra foi completa, não há mais o que fazer. Hoje apenas temos que viver na obediência, acreditando, confessando o que Cristo fez por cada um de nós, né? Vivendo em gratidão. Então, Adão trouxe morte, por quê? Porque Adão, depois daí, começou a destruição. Ele não morreu, Deus não o matou, mas a sua vida foi, né, repleta de destruição, começando dentro da sua casa, da sua família, né? Adão não teve mais paz, Adão não teve alegria devida. Por quê? Porque isso era destruição dentro da sua família, dentro da sua casa. Por quê? Pela desobediência, né? Ele trouxe a morte. Mas, amados, assim, eu creio que Deus formou-se para ser habitado. O que Deus queria era que não existisse morte, que vivêssemos para sempre ali, né, aquele povo. Mas não, isso é o que nós pensamos. Mas eu acho, o pensamento de Deus qual foi, né? Isso nós pensamos dessa forma, que há muito tempo, desde quando eu era criança, diz que nós não vivemos no paraíso porque Adão desobedeceu, então veio a morte. Então era para ser assim, se Adão tivesse desobedecido, a gente nunca ficava velho, nunca tinha a morte, né? Então isso é o que a gente acredita, o que nos ensinaram, o que, né, vamos supor, vamos dizer assim, a história da carochinha. Então isso, a gente vai crescendo nessa história. Mas, amados, se Adão trouxe a morte, foi porque realmente tinha que acontecer isso. Para quê? Para que Deus viesse fazer a sua obra perfeita, para que Deus viesse entregar a sua graça. Adão foi o quê? Foi a semelhança das coisas, da sombra das coisas futuras. Moisés também foi a sombra do que estava por vir. Moisés estava ali debaixo de um véu, onde estava pondo, né, todas as suas teses, todas aquelas leis, porque, amados, a lei não era só 10 mandamentos, os quais hoje, né, lemos na Bíblia, o qual conhecemos, não. Eram 633 teses, a quais ali eram divididas entre as coisas que o povo poderia fazer e as coisas que o povo não poderia fazer. Então era mais ordenança que não podiam fazer do que as que podiam. Então tudo isso era o quê? Era levado à morte, porque daí de Adão, pela a desobediência de Adão, veio a desobediência, né? Veio os filhos da perdição. Então, dentro disso, foram formados os que obedeciam àquela lei e os que não obedeciam.
Mas era muito difícil obedecer aquilo tudo. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma lei a qual condenava. Então, se falhasse alguma coisa, ou então se não fizesse, alguém apontasse, já era condenado. Não tinha o prazer, não tinha a oportunidade de estar ali relatando o que realmente aconteceu. Você não tinha a oportunidade de se expressar, de colocar ali, né, a sua defesa. Não. Se alguém te apontasse, ou então se você fizesse, eles não queriam saber, você já era condenado. Então Deus vendo isso, Deus estava vendo que o seu estava sendo, né, perdido por isso. Porque não tinha, por mais que fosse filho de Deus, mas estava sendo o quê? Levado à condenação, levado à morte, porque estava debaixo de uma lei. Então Deus vendo isso, veio o quê? Trazer a nova aliança. Então eu vou em carne, eu vou como filho para resgatar os meus, para resgatar o meu povo, para resgatar os meus filhos, né? Para resgatar os eleitos, os que pertencem a mim, para que eles venham viver reinando em vida, para que eles venham viver de forma digna, sem condenação, sem morte. Então Cristo foi, né, vida. Cristo tirou essa morte aí, a qual todos conheciam que era, né, conhecido como a lei de Moisés, era conhecido como condenação e morte. Então Cristo veio para anular, para cumprir, para concluir essa lei e trazer vida, para entregar a nova aliança, para entregar a sua graça, entregar a graça de Deus, para que viesse dar vida e com abundância. Porque quando cremos, amados, quando vivemos essa graça de forma, né, verdadeira, de forma digna, então podemos viver essa vida com abundância, porque estamos deixando as práticas da lei, deixando as obras da carne, e vamos viver verdadeiramente para as obras do Espírito, para os frutos do Espírito, o qual temos, né, sabemos discernir, e vivemos essa abundância, vivemos reinando em vida, porque Cristo veio para que viéssemos reinar em vida. Não viemos agora só com um sopro de vida, só como alma viventes, mas viemos com o Espírito de Deus habitando em nós. Então, por isso somos discernidos em todas as coisas. É por isso que sabemos o que cabe a nós fazer. Viver uma graça, viver essa vida abundante, não é o viver de todo jeito, porque graça não é libertinagem, graça é liberdade, é você se ver livre, né, de regras, de ordenanças, de coisas colocadas dentro de uma instituição, né, lançada a você como ordenança, como você tem que fazer. Não, somos livres de tudo isso, mas para viver uma vida digna, para viver uma vida, né, de acordo com os frutos do Espírito, de acordo com a obediência de Deus. Não que venhamos ser como Adão, um desobediente, o qual trouxe nessa morte aí. Porque mais quando estamos na desobediência, quando estamos vivendo somente as obras da carne, vemos a morte. Por quê? Porque nunca dá nada certo, mas sempre estamos ali numa tristeza, sempre estamos ali achando que tudo acabou, estamos nos afundando, e é muito difícil isso. Mas quando temos a revelação, quando temos esse entendimento voltado para a graça de Deus, aí sim temos vida, porque sabemos que pertencemos ao segundo Adão, que foi Cristo, né? O que trouxe vida e vida com abundância. Hoje reinamos em vida e em perfeita vitória, porque cremos e confessamos, né, a Cristo, o ressuscitado, Ele que faz, né, que nos pertencemos. É Ele que fez todas as coisas para nós. É Ele que conquistou o mundo. Ele que conquistou maravilhas para hoje, né, possamos viver essa abundância, que venhamos viver essa vida próspera. Por quê? Porque confessamos que Ele tudo fez por nós. Não podemos fazer nada. Não podemos. Nunca um homem teve direito de conquistar a sua salvação. Nem naquela época da lei, a qual Cristo ainda não tinha entregado uma nova aliança. Tudo foi o que? Deus. Nenhum homem foi capaz. Adão errou. Moisés também falhou. Então Deus viu o que? Eu tenho que ir. Porque pelo homem não dá. Pelo homem só há falha, só há erro. Não faz o que eu realmente quero para o meu povo. Eu quero que o meu povo seja resgatado dessa lei. Eu não quero que eles vivam debaixo dessa condenação, dessa morte.
Então eu vou como filho para resgatar os seus, para resgatar os meus, para resgatar um povo e entregar uma nova aliança. E também vou ao povo estrangeiro, porque os gentios eram estrangeiros. Então ele falou, eu também vou aos povos, vou enviar, né? Não, eu não vou diretamente como filho, mas depois que eu salvar os meus, eu vou revelar alguém, e esse alguém Deus já sabia. Eu vou revelar para que ele vá até a esse povo estrangeiro e pregue o meu evangelho, pregue a genuína palavra, para que esse povo, né, venha ser alcançado, porque eu os escolhi, mas eles estão precisando ser salvos na mente, eles estão precisando ter essa salvação metanoia, eles estão precisando que sua mente seja lavada, liberta do paganismo. Então foi o que aconteceu, e o povo gentil foram alcançados pelo poder da pregação, né? Deixaram de adorar a Deus pagãos e foram adorar a Deus. Existe muita gente ainda que sim, né, tem suas práticas, mas isso é questão de tempo, amado. Tudo depende, né, da vontade de Deus. Pela minha vontade, todo mundo estava vivendo essa liberdade, essa graça maravilhosa, sem manobras, sem ordenanças, vivendo somente para Deus. Mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E quando você dá um passo de querer entender, de querer conhecer, Deus vai abrindo sua mente, você vai entendendo claramente, porque foi o que aconteceu comigo e com os demais irmãos, né, que estão vivendo esse ministério da graça de Deus. Tive minhas dúvidas? Tive, mas eu não fiquei só nas dúvidas. Eu continuei, né? Eu continuei vendo mensagem, eu continuei vendo pregações. Eu não via só pelo que o irmão falava, eu ia na Bíblia, na palavra, e ali claramente era assim como se fosse um piscar de olhos, tudo eu entendi, amados, e pior que eu já tinha lido há muito tempo quando vivia no sistema. Eu já tinha lido há muito tempo e não entendia dessa forma. Por quê? Porque eu ia pelo que a pessoa pregava. Eu ia pelo entendimento daquela pessoa, eu não ia buscar o meu entendimento. Eu não ia pedir a Deus que me revelasse o entendimento devido. Mas quando eu voltei para isso, Senhor, eu quero entender se realmente essa graça que estão pregando é verdadeira. Eu quero entender, Senhor, aqui. Eu não quero ficar só no que a pessoa, o irmão pregou, o irmão anunciou. Eu quero aprender aqui, eu quero que o Senhor me revele. E, amados, era claramente, o Senhor foi abrindo os meus olhos, eu fui entendendo, a minha mente foi sendo salva, o meu entendimento foi sendo liberto. E hoje eu estou aqui, né, anunciando esse evangelho da graça da forma que o Senhor abriu a minha mente, o Senhor me dá entendimento, porque o entendimento, cada um tem o seu. Outro irmão pode vir trazer essa mesma mensagem com outro entendimento baseado na graça de Deus. E vamos vivendo dessa forma. O que temos que viver é viver o quê? Baseado na verdade, sabendo diferenciar o tempo ocorrido, o que cabe a nós e o que não cabe a nós. Porque a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para termos conhecimento e através desse conhecimento basearmos no que é para nós, né? É como um exemplo. É como um livro de instrução. Então, eu leio aquilo, então eu vejo que aquilo está referindo. Eu posso trazer para o meu cotidiano, eu posso trazer como exemplo e vou viver. A graça foi revelada a Paulo, que é do livro de Romanos a Hebreus. Mas muitas coisas ali, Paulo não está falando para nós. Paulo está falando para aquelas igrejas ali, para aquele povo. Então, temos que diferenciar tudo isso. Então, temos que entender que Adão trouxe a morte. Por quê? Porque desobedeceu. Então, disso era sombras das coisas futuras. De Adão veio Moisés, e Moisés também era essas sombras até vir Cristo, o qual trouxe vida e com abundância, o qual fez uma nova aliança para que o seu povo fosse resgatado, salvos e viesse viver reinando em vida em perfeita vitória. E hoje somos essa nação eleita, esse povo abençoado, o qual não participamos naquela época, mas fomos alcançados por essa graça e hoje vivemos, né, por Cristo ressuscitado, trazendo em nós essa vida a qual é Cristo e com abundância. E hoje estamos aqui reinando em vida e em perfeita vitória. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Graças te damos, Senhor, pelo dom maravilhoso qual o Senhor nos dá, da revelação, do entendimento e do conhecimento da Tua palavra.
Obrigado, Senhor, porque participamos da tua família. E hoje, Pai, podemos, né, dizer, confirmar que pertencemos ao outro. Qual é esse outro, Pai? O Senhor, Cristo ressuscitado. O Senhor nos fez morrer, né, no entendimento antigo, para que viéssemos viver para o novo pacto, para a nova aliança, dependendo e pertencendo ao Cristo ressuscitado, o qual nos dá vida e com abundância. E desde já eu declaro o melhor de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E, mais uma vez, amados irmãos, antes de encerrar esse vídeo, gostaria de convidar os amados irmãos, mais uma vez, se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, para que esse grupo venha crescer, para que esse canal venha se expandir e venha alcançar mais pessoas, né? Venham salvar pessoas do entendimento religioso. Amém? Melhor dia abençoados, graça e paz.